Livro A Odisseia de Homero, Canto 23. Cheia de júbilo, a velha correu para os quartos de cima, para dizer à senhora que o esposo já em casa se achava. Rapidamente os joelhos se movem, os pés saltitavam. Fica-lhe junto à cabeça e lhe diz as seguintes palavras: Filha querida, Penélope, acorda, porque com teus próprios olhos ver possas aquilo por que há tantos dias ansiavas. Já no palácio se encontra Odisseu, ainda que haja tardado. Os pretendentes ilustre matou, que teus bens consumiam e a própria casa, e a teu filho por modo insolente tratavam. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope, muito sensata, ama querida, do juízo privaram-te os deuses, que podem o entendimento turvar a quem quer que mais senso possua, e o uso emprestar da razão a quem dela se mostre privado. Ora te fazem turvado, Euricleia, o juízo tão lúcido. Zombas de mim, desse modo, conquanto aflições me consumam? Com tais histórias sem nexo me vens despertar do agradável sono, que as pálpebras caras havia fechado e envolvido. Nunca dormi por maneira tão calma, depois que Odisseu foi para a Troia infeliz, cujo nome dizer não consigo. Vai para baixo, de novo, e te encerra no quarto bem feito, se outra qualquer das criadas, de quantas possuo, me viesse dar semelhante notícia e de sono agradável tirar-me, não ficaria só nisso, fala-ia voltar para o quarto com castigo adequado, protege-te a idade avançada. A ama fiel, Euricleia, lhe disse o seguinte, em resposta: Filha querida, não quero zombar, em verdade, Odisseu já no palácio se encontra, tal como acabei de dizer-te. Era o estrangeiro, a quem tantos insultos na sala atiravam. Só por Telêmaco era a verdade sabida, há bem tempo, mas com bastante prudência ocultava do pai os desígnios, para que fosse possível vingar-se dos homens soberbos. Isso disse ela, Penélope, então, salta, alegre, do leito e foi a velha abraçar, marejando-lhe, súbito, as lágrimas. Logo se pôs a falar-lhe as seguintes palavras aladas: Sinceramente, mãezinha, me conta a verdade, te peço, se ele, de fato, já se acha aqui dentro, tal como o afirmaste. De que maneira pôde ele vencer esses moços soberbos, sendo um somente, se os outros, aqui, sempre em grupos andavam? A ama fiel, Euricleia, lhe disse o seguinte, em resposta: Não me contaram, nem vi coisa alguma, os gemidos, apenas, dos moribundos ouvíamos, pois nos achávamos todas com muito medo nos quartos bem feitos, de portas trancadas, até que teu filho Telêmaco, ao fim, me chamou para a sala, visto que o pai o incumbira de dar-me, a esse tempo, o recado. Fui encontrar Odisseu, que se achava entre os corpos feridos dos pretendentes, de pé, que à sua volta o chão duro cobriam, uns sobre os outros. Também te seria agradável vê-lo todo manchado de sangue e de poeira, qual leão façanhoso. Ora os cadáveres se acham num monte, na porta do pátio. Tendo depois Odisseu acendido uma grande fogueira, fez defumar o ambiente bem feito. Chamar-te mandou-me. Segue-me, pois, para que ambos possais percorrer o caminho dos sentimentos alegres, que muito já tendes sofrido. Ora já se acha, afinal, realizado esse voto ardoroso. Vivo, Odisseu retornou para o lar e encontrou-te com vida e ao caro filho, e aos que tantos abusos aqui cometeram, aos pretendentes, no próprio palácio puniu, finalmente. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: Ama querida, não deves mostrar-te em excesso exultante. Bem sabes quanta alegria sua volta causará a nós todos, mormente a mim, sua esposa, e a Telêmaco, o filho querido. Mas é impossível que seja verdade o que há pouco disseste. Os pretendentes ilustre matou-os algum dos eternos, que se indignaram com tantos abusos e ações impiedosas.
Não respeitavam nenhum dos mortais, que da terra se nutrem, tanto plebeu como nobre, que viesse a eles ter, por acaso. Ora morreram por causa dos próprios abusos. Mas longe da terra Caia Odisseu a esperança perdeu e a existência. A ama fiel, Euricleia, lhe disse o seguinte, em resposta: Filha, por que tais palavras do encerro da boca soltaste? Teu caro esposo já se acha no lar, e repetes que nunca mais há de vir, tens no peito um espírito assaz desconfiado. Ora te vou revelar um sinal, em verdade, infalível, a cicatriz da dentada que outrora lhe deu um javardo. Na hora em que o estava lavando, notei-a, e quis logo contar-te, mas Odisseu, que é dotado de grande prudência, impediu-me de te dizer qualquer coisa a respeito, tapando-me a boca. Segue-me, pois, sem demora, que a vida em penhor te ofereço, mísera morte dar-me-ás, caso esteja a contar-te inverdades. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: Ama querida, difícil ser-te-á perscrutar os desígnios dos imortais, ainda mesmo que sejas dotada de argúcia. Mas vamos ter com meu filho, apesar de tudo isso, que eu veja dos pretendentes os corpos e quem deu a morte a eles todos. Disse, e do quarto de cima desceu, revolvendo no espírito se deveria de longe falar ao querido marido, ou se lhe iria beijar a cabeça e nas mãos entregar-se-lhe. Mas, quando a porta transpus e na sala bem feita encontrou-se, foi-se sentar junto ao fogo, defronte do herói Odisseu, no muro oposto. Ele estava sentado de encontro à coluna, com o olhar fixo no chão, esperando que a nobre consorte lhe dirigisse a palavra no mesmo momento em que o visse. Sem dizer nada ficou muito tempo, confusa no espírito. Reconhecê-lo queria, se o via bem fixo, de frente, mas estranhava outras vezes, por causa da roupa andrajosa. Aborrecido, Telêmaco pôs-se a increpá-la, dizendo, sem coração, não és mãe, sentimento cruel tens no peito. Por que motivo te afastas, assim, de meu pai e ao seu lado não vem sentar-te, fazendo perguntas e ouvindo-lhe a fala? Nenhuma esposa ficará insensível desta arte, sentada longe do caro marido, que, após anos 20 de ausência e de trabalhos, voltasse, afinal, para a terra nativa. Tens coração no imo peito, em verdade, mais duro que a pedra. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata, estupefacta: Meu filho, realmente, se encontra minha alma, sem que consiga a palavra dizer-lhe, ou fazer-lhe perguntas, nem mesmo olhá-lo de frente. Mas se ele é Odisseu, que, de fato, ora regressa, possível, de certo, há de ser a nós ambos reconhecermo-nos logo, pois temos sinais eloquentes, de nós sabidos, e a todas as outras pessoas estranhos. Riu-se o divino e astucioso Odisseu, ao ouvir-lhe tal coisa, vira-se para Telêmaco e diz as palavras aladas: Seja, Telêmaco, ponha-me à prova tua mãe no palácio, dentro de pouco, e por modo seguro, há de, enfim, convencer-se. Ora me encontro com estes vestidos imundos, por isso ela me mostra desprezo e me diz que eu sou outra pessoa. Mas reflitamos no modo de tudo acabar a contento, pois quando alguém mata um homem, somente, do povo, ainda mesmo, que pouca gente tivesse deixado, capaz de vingá-lo, vê-se forçado a fugir e deixar os parentes e a pátria. Os sustentáculos desta cidade, em vez disso, matamos, de Ítaca os moços mais nobres. Reflete, te peço, a respeito. O ajuizado Telêmaco disse o seguinte, em resposta: Isso, meu pai, tem que ser resolvido por ti, que entre os homens, dizem-no todos, o mais astucioso de ser tens a fama, sem que mortal sobre a terra contigo se atreva a medir-se. Com todo o ardor te estaremos ao lado, não creio que enquanto força nos membros tivermos, nos falte a coragem precisa. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu,
o guerreiro solerte, vou, nesse caso, aventar o que julgo ser mais conveniente. Primeiramente, lavai-vos, após, envergai limpas túnicas, e as servas todas da casa também ordenai que se vistam. Tome, depois, o divino cantor o sonoro instrumento, para que todos o sigam nos passos alegres da dança, porque os vizinhos presumam, ou mesmo qualquer transeunte que lá de fora escutar, que se trata de bodas festivas. Não aconteça espalhar-se a notícia, no povo, da morte dos pretendentes, sem que já tenhamos saído e alcançado nosso domínio sombreado. Uma vez lá chegados, veremos o que de mais pertinente nos pode inspirar Zeus Olímpico. Isso disse ele, atenção lhe prestaram, cumprindo-lhe as ordens. Primeiramente, lavaram-se e roupas decentes vestiram, as servas todas, também, se enfeitaram, o aedo divino toma, depois, do escavado instrumento, fazendo que em todos eles o gosto nascesse da dança ritmada e do canto. A grande casa ressoava a batida dos pés cadenciosos dos dançadores e assim das mulheres de belas cinturas. Muitos que o ouviam, do lado de fora, desta arte falavam: certamente a rainha aceitou desposar um dos moços. Mísera, não teve força de a casa do esposo legítimo com mais constância guardar, até que viesse, afinal, de tornada. Isso diziam, sem que suspeitassem do que se passava. Nesse entrementes, Eurínoma, a fiel dispenseira, na própria casa banhou a Odisseu, óleo fino no corpo passou-lhe, pondo-lhe sobre as espáduas a túnica e um manto bem feito. Palas lhe deita por sobre a cabeça abundante beleza, deixa-o mais digno de ver e mais forte, caindo-lhe os cachos, em caracóis, da cabeça, semelhos à flor do jacinto. Do mesmo modo que artista perito derrama na prata lâminas de ouro, discípulo, que fora, de Hefesto e de Palas em variados mistérios, e faz admiráveis trabalhos, Palas, assim, na cabeça e nos ombros infunde-lhes graça. Sai da banheira, na forma exterior parecendo um dos deuses, indo sentar-se de novo no trono ainda há pouco deixado defronte a cara consorte, a quem diz as seguintes palavras: incompreensível mulher, mais que as outras, realmente, os eternos deuses, que moram no Olimpo, de pedra fizeram-te o peito. Nenhuma esposa ficará insensível, desta arte, sentada longe do caro marido que, após anos 20 de ausência e de trabalhos, voltasse para a terra nativa. Ama, prepara-me o leito, onde possa dormir, muito embora me deite só. Coração ela tem, em verdade, de ferro. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata: homem estranho, não sinto desprezo, nem sou orgulhosa, nem em excesso te admiro, pois bem sei que traços tu tinhas antes de te ires desta ilha em navios de remos compridos. Mas, enfim, seja, Euricleia, prepara-lhe o sólido leito fora do quarto de bela feitura construído por ele. A cama, pois, lhe prepara do lado de fora e a recobre com boas peles e mantos e colcha de linha esplendente. Isso disse ela, com o fim de provar o marido. Odisseu muito indignado se vira e responde à consorte prudente: essas palavras, mulher, me excruciam, realmente, o imo peito. Quem pôde o leito tirar do lugar? É muito difícil seloía para qualquer dos mortais, embora hábil. Só mesmo um dos deuses conseguiria, sem grande trabalho, mudá-lo de sítio. Mas nenhum homem que vive da terra, conquanto muito forte, o poderia abalar facilmente. Um sinal tinha outrora, particular, esse leito bem feito, que eu próprio construíra. Uma oliveira de espessa folhagem no pátio crescerá, como coluna era o tronco maciço depois de florido. À volta dele elevei minha câmara, até vê-la pronta, toda de filas de pedras e um teto bem feito por cima. Sólidas portas lhe pus, trabalhadas com muito carinho. Só depois disso cortei a folhagem da grande oliveira,
e o tronco todo lavrei, desde baixo, alisando com bronze, muito habilmente, tomando as medidas de tudo com fio, para em um pé transformá-lo, da cama, furando o contrado. Desse começo construí toda a cama, até vê-la concluída, pondo-lhe vários enfeites de prata, marfim e ouro puro, e distendendo umas tiras de couro, de brilho purpúreo. Eis o sinal que me apraz revelar-te. No entanto, ora ignoro se ainda está firme o meu leito no mesmo lugar, ou se acaso, tendo cortado bem cerce a oliveira, dali o removeram. Isso disse ele, abalou-se-lhe o peito, fraquearam-lhe os joelhos, reconhecendo o sinal que Odisseu, tão preciso, dissera. Logo para ele, direita, correu, lacrimosa, e, passando-lhe os braços pelo pescoço, beijou-lhe a cabeça e lhe disse: Não te enraiveças comigo, Odisseu, visto seres dos homens o mais sensato. Infortúnios bastantes os deuses nos deram, não consentindo que, juntos, viver aqui sempre pudéssemos e a juventude gozar, até não ser a velhice chegada. Não fiques, pois, agastado, nem faças nenhuma censura por não te haver, no primeiro momento, corrido a abraçar-te. O coração no imo peito se achava em constante receio de que pudesse alguém vir enganar-me com ditos falazes, pois muitos homens, realmente, me ditam maldosos desígnios. A própria Helena da Argólida, filha de Zeus poderoso, jamais ao leito de um homem de fora teria subido, se, porventura, pudesse saber que os aqueus belicosos para o palácio de novo atrariam a terra nativa. Um deus, sem dúvida, a fez praticar tal ação vergonhosa, sem que tivesse, realmente, no espírito a culpa funesta premeditado, que a origem nos foi de tão grande infortúnio. Ora, porém, que mostraste saber o sinal evidente do nosso leito, que nunca mortal jamais teve ante os olhos, a não ser nós e uma serva somente, entre todas as fâmulas, a filha de Actor, que, ao vir para aqui, por meu pai me foi dada, e nos guardou sempre às portas do tálamo forte e bem feito, o coração convenceste-me, embora receoso estivesse. Essas palavras no herói despertaram o pranto incontido, e a soluçar apertava nos braços a esposa querida. Tal como a vista da terra distante é agradável aos náufragos, quando, em mar alto, o navio de boa feitura posido faz sobrar, sob o impulso dos ventos e de ondas furiosas, poucos conseguem chegar até o firme, nadando nas ondas de cor escura, com os membros cobertos de espessa salsugem, e ledos pisam a praia, enfim tendo da morte escapado. Do mesmo modo a Penélope a vista do esposo era cara, sem que pudesse dos cândidos braços, enfim, desprendê-lo. E nesse estado viria encontrá-los a aurora fulgente, se a de olhos glaucos, Atena, outro ardil não tivesse pensado, fez com que a noite, já perto do termo, mais longa ficasse, não consentido que a aurora saísse do oceano e jungisse os corredores velozes, que trazem a luz para os homens, Lampo e Faetonte, os corcéis ardorosos que a aurora conduzem. Para consorte se vira o solerte Odisseu e lhe fala: ainda, mulher, não chegamos à meta das nossas desditas, sim me reservo o futuro acabar uma empresa indizível, longa e difícil, que a mim, só, compete levar a bom termo. A alma do Vate Tiresias desta arte me fez vaticínios quando no Diades palácio a pisar eu me vi obrigado, para que dele instruções obtivesse a respeito da volta. Mas para o leito subamos, mulher, finalmente, que juntos no doce sono possamos fruir agradável repouso. Disse-lhe, então, em resposta Penélope muito sensata, a qualquer hora que o queiras, teu leito acharás preparado, visto ter sido a vontade dos deuses eternos trazer-te para a tua casa bem feita e o querido país de nascença. Mas, uma vez que falaste no assunto, que um Deus te pôs na alma, esse trabalho me conta, porque, se é forçoso que tenha de conhecê-lo, será preferível saber tudo logo. Disse-lhe, então, em resposta, Odisseu, o guerreiro solerte: louca,
por que ora falar me compeles, com tanta insistência? Seja, dispondo-me a tudo dizer-te, sem nada ocultar-te. Mas em teu peito não hás de alegrar-te. Eu, também, não me alegro. Disse-me o Vate Tiresias que fosse por muitas cidades de homens mortais, carregando um dos remos de fácil manejo, até ser chegado ao país de umas gentes que o mar nunca viram, que os alimentos com sal temperar por costume não tenham e desconheçam navios dotados de proas vermelhas, bem como remos de fácil manejo, que as naus servem de asas. Deu-me um sinal de confiança, que a te contarei, certamente, logo que outro homem eu vira vagar pelo mesmo caminho, e me disser que uma pá de espalhar grão de trigo carrego, devo cravar, nesse ponto, o meu remo de fácil manejo, e sacrifícios esplêndidos logo fazer aposido, primeiramente um carneiro, depois um novilho e um cachaço, e para casa, depois, retornar e ofertar hecatombes às divindades eternas, que moram no céu espaçoso, a todas elas, por ordem. Distante do mar há de a morte me surpreender, por maneira muito doce e suave, ao achar-me enfraquecido, em velhice opulenta, e meu povo encontrar-se completamente feliz. Isso tudo me foi revelado. Disse-lhe, então, em resposta, Penélope muito sensata, se uma velhice assim calma, de fato, te foi prometida, é de esperar que consigas vencer todos esses trabalhos. Dessa maneira, em colóquio, eles dois tais conceitos trocavam. A ama, entre mentes, e Eurínoma, à luz dos archotes, o leito lhes prepararam, provido de roupas macias e brancas. Quando, zelosas, já haviam um sólido leito aprestado, para o palácio Euricleia voltou, porque, enfim, repousasse, enquanto Eurínoma, a fiel camareira, servia de guia com o archote na mão, até chegarem ao tálamo Douro. Volta, depois de os deixar no aposento. Os esposos, no entanto, alegremente o lugar alcançaram do seu velho leito. Por esse tempo Telêmaco, o divo porqueiro e o vaqueiro, bem como as servas, fizeram cessar os compassos da dança, indo, depois, repousar pelo grande palácio sombrio. Os dois esposos, no entanto, aos prazeres do amor se entregaram e aos inefáveis encantos de longo e agradável colóquio. Narra Penélope quanto sofrerá durante esse tempo, vendo as ações no palácio, do bando funesto de moços, que por sua causa, diziam, manadas e pingues rebanhos lhe consumiam, e vinho melífluo, que, a rodo, estragavam. Por sua vez, o divino Odisseu lhe narrou, também, quantas dores aos homens causará e os trabalhos que havia sofrido, sem omitir coisa alguma. Penélope o ouvia enlevada, sem que pudesse dormir, enquanto ele até o fim não contará. Fala, primeiro, dos Cíconos e como pôde vencê-los, narra, depois, como foi ao fecundo país dos Latófagos e o que fizera o Ciclope, e de como vingar conseguirá os companheiros queridos, que o monstro impiedoso comera. De Éolo disse, depois, e de como o acolheu generoso e o reenviou, mas o fado já havia fixado que a pátria não retornasse, senão que se viu, novamente, arrastado por tempestade violenta pelo piscoso mar, a gemer. Dos lestrigões de Telépilos disse, depois, que destruíram os companheiros ilustres, providos de grevas bem feitas, todos, somente Odisseu escapar conseguiu na nau negra. Fez um relato, também, dos ardis e artifícios de Circe e como pôde alcançar em navio provido de remos a casa lobrega de Hades, a fim de fazer a consulta à alma do Vate Tiresias. Ali encontrou-se com sócios e a própria mãe, que o gerara e educara com muito carinho. Disse, também, como ouvirá as sereias de voz fascinante e como as plânctas chegará aos rochedos de Sila e Caríbde, dos quais, ileso, ninguém até então escapar conseguirá. Mas, como sócios as vacas diletas do sol imolaram, e como Zeus poderoso lançou sobre a nave ligeira um raio ardente,
destruindo-lhe os nobres consórcios de viagem. Ele, somente, escapar conseguiu do destino funesto. Disse, também, da ilha Ogygia e da ninfa preclara Calipso, que desejava retê-lo, querendo fazer-se-lhe esposa, na gruta concava, e como nutrira, afirmando, insistente, que o deixaria imortal e liberto das cãs para sempre. O coração, no imo peito, porém, jamais pôde abalar-lhe. Conta, depois, os trabalhos que teve até aos homens feácios, que lhe fizeram tais honras, cordiais, qual se um deus ele fosse, e o conduziram daí, num navio, até a pátria querida, tendo-lhe bronze e ouro dado, abundante, e esplendentes vestidos. A última história foi essa, que o sono, que os membros relaxa, lhe sobreveio, apagando-lhe da alma aflições e cuidados. A de olhos glaucos, Atena, concebe outro plano engenhoso. Quando em sua alma julgou que Odisseu já se havia saciado bastantemente do leito da esposa e do sono agradável, fez com que a aurora, de dedos de rosa, saísse do oceano, para que aos homens a luz conduzisse. Odisseu levantou-se logo do leito macio, dizendo à consorte o seguinte: ambos, querida, já temos passado por muitos trabalhos, tu, no palácio, a chorar pelo meu tão difícil regresso, ao passo que eu, por Zeus grande e outros deuses eternos, me achava consumir de saudade, retido distante da pátria. Ora que já nos unimos de novo no leito querido, cuida dos bens, aqui dentro de casa, que dele sou dono. Enquanto as reses que os moços soberbos a rodo estragaram, hei de repô-las, pilhando rebanhos. Os próprios aqui vos hão de mas dar, até ficarem completos os nossos estábulos. Ora pretendo visita fazer aos meus campos umbrosos, porque reveja meu pai, que por mim tanto tem padecido. A ti, mulher, aconselho, apesar da prudência que mostras, por ser fatal que, mal surja luz nova, se espalhe a notícia dos pretendentes, que dentro de casa, sem vida, se encontram. Vai para os quartos de cima, seguida de tuas criadas e permanece ali, queda, a ninguém endereças perguntas. Tendo assim dito, nos ombros vestiu a armadura esplendente, foi despertar a Telêmaco, ao divo porqueiro e ao vaqueiro, e disse a todos que logo tomassem as armas de guerra. Estes, sem perda de tempo, com bronze luzido se armaram e para fora saíram da porta, seguindo a Odisseu. Já se espalhava luz nova na terra, mas Palas Atena rapidamente os tirou da cidade, envolvidos em sombra. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade.